Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de finalizar a Viagem Solitária, que é uma autobiografia do João Nery, o primeiro homem transexual do Brasil a realizar as cirurgias de troca de gênero, isso nos anos 70. Então, dá para imaginar o tamanho do peso dessa história, dessa trajetória dele, aqui mesmo diz, a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade, plena ditadura militar, onde qualquer coisa que se desviava do certo, né, era considerado como subversivo. E esse livro me trouxe uma vontade de me informar mais sobre a transexualidade masculina, transmasculinidade, que é um assunto totalmente apagado e pouco falado. Tanto que para gravar esse vídeo eu li um artigo gigante na ICELO, estudo muito bom inclusive, que explica tudo, seleciona todos os termos como a invisibilidade, a lesbianidade masculina, explica os movimentos também, como começaram os movimentos, inclusive que o João fez parte. Bom, para quem não sabe, não é bem informado, a transexualidade, ou a transgeneridade, ela é o desacordo vivido entre o gênero que a pessoa se vê, que se deseja, que sente, e contra o que ela nasceu, né? No caso, o sexo, no caso do João, ele nasceu com um órgão feminino, mas ele nunca se sentiu, de fato, uma mulher. E aí vai. Há algumas informações. Até 2018, recentemente, o termo transexualismo ainda constava na classificação de Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde. Falando de modo geral, só em 2008, o SUS ele ofereceu procedimentos a mulheres trans. Homens trans ainda não constavam. A gente sabe que parece ser mais complicado as cirurgias para homens trans do que para mulheres trans, mas essa questão veio muito mais atrasada, causando uma invisibilidade nos homens trans. O interesse nessa questão da cirurgia só veio em 2010, quando o Conselho Federal de Medicina fez umas mudanças. O que o João bate muito na tecla é a questão de onde que ele se encaixava, já que ele não era homossexual, já que ele não era uma mulher lésbica. Ele se sentia não enquadrado em nada. E a primeira coisa que as pessoas faziam com ele era tentar enquadrar ele em algum lugar. Que loucura! Você não é homem, você é uma mulher lésbica. Tá tudo bem se você for lésbica. Agora, homem trans? Que isso? Para aquela época era um absurdo. Ainda hoje, coisa que eu também sempre me perguntava é a questão da masculinização. Um homem, quando ele assume sua transição, da transexualidade, o que ele vai querer ser? O que é ser homem para eles? Porque homem, culturalmente, a gente tem a ideia de agressividade, enfim, vocês sabem tudo que está atrelado à masculinidade, violência, homofobia, misoginia. O interessante do João é que ele não seguiu por esse caminho. Por mais que ele quisesse ser um homem, por mais que ele insistisse e não se sentisse bem no corpo de uma mulher, ele nunca incorporou essa masculinidade tóxica. Isso foi uma das coisas que mais me fez gostar dele, porque ele tinha uma sensibilidade enorme, sabe? Então, ser homem para ele, eu acho que estava bem além de... Quando eu falo da invisibilidade dos trans homens, eu estou me referindo a que as manifestações de transexualidade, tipo, quando começaram a pedir direitos, foram as trans mulheres, isso só em 1990. Para os homens, isso começou muito mais tardiamente. Em 2013, começaram a ter movimentos como a ABHT, a Associação Brasileira de Homens Trans, e a IRAT, o Instituto Brasileiro de Transsexuais. A gente também tem que falar um pouco da passibilidade. Existem muitos casos de homens que preferem não se assumir publicamente como os homens trans. E isso é uma questão também que eu pensava bastante antes de ler mesmo, a questão da passibilidade. Muitos homens, até mulheres também, querem ter essa passibilidade de não se identificar como pessoas trans, não levantar a bandeira, para que justamente elas
consigam se incorporar como pessoas, homens e mulheres cis, para justamente não sofrer preconceito também, porque muito certamente uma pessoa trans, vai ser olhada de outra forma quando ela revelar que, na verdade, ela não é cisgênero, e sim transexual. Um ponto muito importante, uma questão muito importante para transexuais em geral, mas principalmente também para os homens, é a questão da hormonização. Muitos dizem até que é a salvação da vida deles. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a cirurgia que é feita para que eles possam ter um pênis, o órgão genital masculino, é muito complicada. E principalmente na época do João, ela era muito arriscada. Ele se encontra uma época com os amigos dele e eles são cheios de cicatrizes, porque é necessário, antigamente, pelo que eu sei, era necessário tirar partes do corpo para tentar fazer o pênis. Hoje em dia tem a questão de fazer com o próprio clitóris, mas naquela época não, era muito complicado e era muito arriscado também. Hoje em dia essa cirurgia se chama metoidoplastia. Algumas pessoas, alguns homens trans, preferem não fazer, e aí entra a questão da hormonização, que é onde eles adquirem caracteres masculinos, como pelos pelo corpo, barba e, enfim, tudo isso. Por isso que é tão importante para eles. Agora, voltando aqui um pouco para a história de vida do João, eu vou ser bem breve, embora seja difícil. O João nasceu num corpo de uma mulher, mas desde criancinha ele é um caso bem certo de que ele não nasceu no corpo certo. Ele não nasceu no corpo certo, ele nunca se sentiu. E o que ele sofreu com isso, vocês não têm noção. Então, eu acredito, e ele já falou, que foi muito importante contar a história dele. Principalmente vindo de uma época que as coisas eram muito mais difíceis. Não deixou de ser difícil. A transfobia, ela tá enraizada na cabeça até da gente mesmo. Eu confesso que, às vezes, eu ficava me questionando de forma até preconceituosa, mas não. A gente não tem que se questionar nada ou então impor nada. Isso, mais do que nunca, eu aprendi com o João, porque a gente não tá na pele dessa pessoa, galera. O que ele passou desde criancinha e como ele foi forte para se tornar um adulto e ainda ter forças para reivindicar o direito de ser quem ele era, a gente nunca vai saber. Só quem passa realmente sabe. O João sofreu na escola, sofreu em casa, ele sofreu a negação de quem ele era. Ele sofreu a demonização do espelho quando ele se olhava, sabe? Teve que se infligir uma dor, teve que ficar com homens para tentar provar alguma coisa. Nisso ele até se tornou uma pessoa que tinha uma não aceitação com ele mesmo, por toda uma pressão social do que é ser o homem e tal, mas ele se tornou com isso um homem de verdade, e ele teve um filho. E uma das partes mais emocionantes do livro para mim é quando ele conta pro filho dele que ele não é cisgênero, e o filho que ele criou, galera, ele ensinou a ser um homem de verdade, sabe? Um homem sensível, um homem do bem. E quando ele conta, inclusive até nessa parte da vida dele já velho, ele sofre ainda porque a mãe a ex-mulher dele usa a transexualidade dele contra ele para tentar tirar a criança dele, ou seja, depois de ter passado por tudo aquilo, ele ainda teve que enfrentar isso. Então, eu acho uma história muito incrível de resiliência e de luta. A história dele eu achei muito importante saber, nunca senti, mas saber o que ele sentiu com as palavras dele. O João, ele teve que abdicar de muita coisa para ser quem ele era de verdade. Ele perdeu o trabalho dele, ele se formou em psicologia, ele dava aulas, ele perdeu muita coisa, porque eu acho que o mais importante para ele era ele se sentir ele mesmo, sem ter que fingir, porque ele teve que fingir muito, ele teve que passar por coisas muito constrangedoras para finalmente poder respirar livre. Ele faleceu em 2018, recentemente, e deixou essa obra aqui e alguns poemas também que ele escrevia. Ele foi uma pessoa muito importante na luta pelos direitos dos transexuais,
E é isso, eu acho que todo mundo deveria conhecer a história dele. Eu fico impressionado como eu nunca escutei falar, já que foi o primeiro homem trans a realizar as cirurgias no Brasil, que é muito importante. Então, é isso. Viagem Solitária do João Nery.